Pronto, aí o que é que a religião faz? Religião é pura ilusão. É igual que o professor fala. Né, professor? É pura ilusão, é pura superstição. Tá vendo? Prende o gado, é pra prender o gado. É pra lhe torar na emenda. É. Pra deixar você só de tanga. É. Pra tirar seu dinheiro, pra tirar sua paz, pra tirar tudo de você. É? Bom dia! Hoje são 5 de fevereiro de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 15º vídeo, 15, da série acerca de alguns fatos trazidos por Jô Soares e Matinas Suzuki Júnior, nos dois livros, o volume 1º e o volume 2º. Aqui o volume 2. Então estou fazendo uma pequena série sobre alguns fatos trazidos por Jô Soares. E em 6 vídeos, 7 com este, em 6 vídeos estou mostrando aqui o que o Jô Soares fala acerca da lenda do encontro de Jesus com a mulher adúltera, que está aqui na página 88 deste livro. Então, sobre o que o Jô Soares fala acerca do encontro de Jesus com a mulher adúltera, que está aqui na página 88, com 7 vídeos sobre a lenda que está no Evangelho de João, capítulo 8º, Evangelho de João. A lenda em que Jesus se encontra com a mulher adúltera. Então, sobre essa lenda aí, estou mostrando os erros e as ingenuidades. E com este, o 7º vídeo sobre esse tema aí, 7 vídeos. E para este 7º vídeo, vou trazer aqui mais uma ingenuidade na lenda. A ingenuidade relativa ao comportamento dos escribas e fariseus quando terminaram de ouvir o que Jesus disse na lenda. Certinho, gente? Como já disse no primeiro vídeo, essa lenda em que Jesus se encontra com a mulher adúltera foi criada muito tempo depois. Ela não existia nos manuscritos mais antigos do Evangelho de João. Ela foi acrescentada depois. Alguém escreveu isso aí para tentar enaltecer, entre aspas, a inteligência de Jesus. Só que aí piorou mais ainda. É quando se trata daquele jargão popular. O tiro sai pela culatra. Em vez de sair pelo cano da arma, sai pela culatra. Certinho, gente? Então vamos aqui analisar mais um ponto, mais uma ingenuidade da lenda, que é a ingenuidade relativa ao comportamento dos escribas e fariseus quando eles acabaram de ouvir a fala de Jesus. Então, antes de entrar aqui no texto bíblico, vou trazer novamente Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. Este livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que ele se refere é a religião. Este livro foi publicado em 1927, há quase um século. Na página 110, trago novamente o trecho de Freud sobre a religião. Ele diz assim: ela o quê? A religião. Ela contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na demência, uma confusão alucinatória radiante. Então Freud está dizendo aí que a religião é um sistema de ilusões de desejo. E as doutrinas religiosas, o homem religioso, ele se recusa a ver a realidade como a realidade se apresenta. E o homem religioso é comparado
a uma pessoa demente, a uma pessoa com amência, com demência. Ele é comparado a isso, porque ele, na religião, ele deixa de raciocinar, ele deixa de ligar uma coisa à outra. E termina aí o Freud dizendo que a religião em si é uma confusão alucinatória, radiante, alucinação pura, dizia aí o grande Sigmund Freud. Muito bem, então para este 7º vídeo, o 5º ponto, mostrando mais uma ingenuidade e um erro que está aqui na lenda em que Jesus se encontra com a mulher adúltera. Então, neste 7º vídeo, vamos aqui analisar a reação, o comportamento dos escribas e fariseus na lenda quando terminaram de ouvir a fala de Jesus. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Então vamos aí, acompanhe, vamos ao Evangelho de João, capítulo 8. E aí, lá no versículo, melhor dizendo, no versículo 9, Jesus, no versículo, vamos ver aqui os versículos 7, 8 e 9. Então veja aqui o que Jesus diz aos escribas e fariseus que levaram a mulher pega em flagrante adultério, levaram a Jesus. E veja aí o que Jesus diz. Vejamos aí o 7, o 8 e o 9. Como insistissem na pergunta os escribas e fariseus, Jesus se levantou e lhes disse, Jesus disse aos escribas e fariseus, aquele que dentre vós, esse dentre aí está errado, não é? Isso é erro de tradução. O certo aí, entre e não dentre. Mas vamos lá. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus disse isso aos escribas e fariseus que estavam ali com uma mulher dominada por eles. Eles iam levar a mulher ao tribunal, porque ela fora pega em adultério. Então aí Jesus disse isso aos escribas e fariseus, aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E aí, qual foi o comportamento, aqui na lenda, desses escribas e fariseus após ouvirem Jesus? Essa fala aí, o comportamento deles, qual foi a reação deles? Está aí no versículo 9. Veja aí o versículo 9. Mas, ouvindo eles quem? Os escribas e fariseus, ouvindo Jesus. Mas ouvindo eles esta resposta de Jesus, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então veja aqui, no versículo 9, como você vê aí, do capítulo 8 do Evangelho de João, após ouvirem a fala de Jesus, os escribas e fariseus tomaram consciência. Jesus disse a eles que ali, aquele que não estivesse sem pecado, aquele que estivesse sem pecado, que fosse o primeiro a atirar a pedra na mulher, a acusar a mulher. E como os escribas e fariseus, eles eram pecadores, eles deixaram a mulher, abandonaram a mulher, soltaram a mulher. Porque eles, aí diz a lenda, eles foram tomados pela própria consciência. Se eles eram pecadores, então eles não podiam acusar uma mulher pecadora. Veja a maluquice aí na lenda. E é sobre isso que vamos tratar aqui. Então o comportamento dos escribas e fariseus foi o quê? Após ouvir a fala de Jesus, eles deixaram a mulher. Eles iam levando a mulher para o tribunal, para julgamento, já que ela fora pega em flagrante adultério. E aí eles soltaram a mulher, os escribas e fariseus. Por favor, não ria agora, não ria. Eles soltaram a mulher depois de ouvirem aquela fala de Jesus, porque eles foram tomados pela consciência. Eles ficaram sabendo que eles também eram pecadores e não podiam
acusar uma pecadora. Veja a ingenuidade da lenda. Então é sobre isso aí que vamos tratar aqui. Antes, quero dizer o seguinte, que este aqui, repito, é o 7º vídeo com o título Jô Soares, Jesus e a Mulher Adúltera. Este é o 7º vídeo e o 5º ponto do erro e de mais uma ingenuidade. No 4º vídeo desta série, no 4º vídeo, o Edson Martins, ele fez um comentário que antecipou esse ponto aqui de que estou tratando. O Edson Martins, ele antecipou no comentário dele, no 4º vídeo, entre outras coisas, ele escreveu assim: Jesus disse não, e os bobões, que são os escribas e fariseus, escreve aí o Edson Martins, Jesus disse não, e os bobões foram embora para casa, com cara de otário. E aí ele solta uma risada. Então veja, o Edson Martins, no 4º vídeo desta série, ele antecipou esse ponto aqui que estou mostrando agora, no 7º vídeo. Você vê facilmente que o Edson Martins, ele pertence a um grupo reduzidíssimo de pessoas que usa o cérebro para raciocinar e não para separar as orelhas. Grande parte da humanidade usa o cérebro apenas para separar as orelhas. O Edson Martins não. O Edson Martins pertence a um grupo reduzidíssimo de pessoas que usam o cérebro para raciocinar. É por isso que ele aqui achou uma piada. Os escribas e fariseus soltaram a mulher depois da fala de Jesus. Então o Edson Martins, como ele usa o cérebro para raciocinar e não para separar as orelhas, ele mesmo se manifestou nesse ponto, dizendo que é cômico, é para você rir muito, quando os escribas e fariseus, na lenda, soltaram a mulher, deixaram uma criminosa solta, já que ela fora pega em flagrante adultério. Então aí o Edson Martins, de forma esplêndida, antecipou este ponto aqui, ao qual, melhor dizendo, este ponto aqui, acerca do qual farei aqui a exposição. Então vamos lá, vamos pegar aí essa lenda. A lenda que está no capítulo 8º do Evangelho de João, e somente no Evangelho de João, diz o seguinte, para você entender. Escribas e fariseus que eram inimigos de Jesus, veja bem, que eram inimigos de Jesus, eles passaram por um local e viram uma mulher com um homem, e a mulher ali e o homem em flagrante adultério, cometendo adultério. E eles pegaram apenas a mulher, deixaram o homem de lado, ou o homem fugiu. Vamos aí na lenda. Então eles pegaram a mulher adúltera, os escribas e fariseus, e a levaram a Jesus. Veja a ingenuidade aí. E a levaram a Jesus. E diante de Jesus, os escribas e fariseus disseram a Jesus que a lei de Deus, para os judeus, a lei de Moisés, determinava que adúlteros fossem mortos por apedrejamento. Então eles disseram isso a Jesus. Muito bem. Adúlteros serão mortos por apedrejamento. E aquela mulher era uma adúltera. Eles pegaram a mulher em flagrante, na hora, em flagrante adultério. E aí eles levaram essa mulher a Jesus e perguntaram a Jesus: e você, Jesus, o que você diz sobre isso? Veja aí. E aí Jesus foi e disse aos escribas e fariseus: aquele que entre vós estiver sem pecado,
seja o primeiro a lhe atirar pedra. Então, ouvindo isso aí, diz a lenda, a ingenuidade da lenda, ouvindo isso aí, os escribas e fariseus deixaram a mulher. Eles ficaram tomados pela própria consciência, eles ficaram sabendo, nesse momento, que também eles eram pecadores. Então eles não podiam acusar uma pecadora. Veja a ingenuidade da lenda. É para você rir muito. Pois bem, e aí, ao ouvir Jesus, os escribas e fariseus foram embora para casa. Deixaram a mulher solta, porque Jesus deu uma lição de moral neles. Se eles são pecadores, não podem condenar uma pecadora. Você já imaginou aí, já pensou na ingenuidade da lenda? Em primeiro lugar, vamos lá. Escribas e fariseus eram inimigos de Jesus. Eles estavam, juntamente com Jesus, dentro da sociedade judaica dos judeus. E os escribas e fariseus pegaram uma mulher em flagrante adultério. E aí eles pegaram a mulher e foram levar essa mulher para o tribunal, porque naquela época já havia tribunal para isso, julgamento. Está no Novo Testamento. Então eles pegaram uma mulher em flagrante adultério e foram levar essa mulher ao tribunal. No meio do caminho, na lenda, eles viram Jesus e levaram essa mulher a Jesus, e aí Jesus deu aquela resposta, e eles soltaram a mulher. É para você rir muito isso aí. Eles, os escribas e fariseus, na realidade, se fosse um fato aqui, se fosse um evento real, na realidade, eles jamais deixariam a mulher, após ouvirem a fala de Jesus. Se isso aqui fosse um evento real, verdadeiro, jamais eles teriam libertado a mulher. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Jesus não era nenhuma autoridade, entendeu? Jesus não era nenhuma autoridade. Jesus era um andarilho. Ele andava por Jerusalém, ele andava pela Judeia, a pé, junto aos discípulos dele, que eram a quase totalidade analfabetos e pessoas muito pobres. Então Jesus não era autoridade alguma. Então, se isso aqui fosse um evento real, fosse um fato realmente, um fato, os escribas e fariseus jamais teriam abandonado a mulher, soltado a mulher, depois da fala de Jesus. Veja a ingenuidade do que está aqui. Veja como exemplo hoje. Peguemos um exemplo agora. Veja aí essa foto. Na foto você vê aí 2 policiais militares prendendo aí um homem que havia roubado um carro. Então você vê aí na foto, no dia de hoje, você vê aí na foto 2 policiais militares prendendo um homem que havia roubado um carro. Esse fato aí ficou famoso aí no Brasil. Então você vê 2 policiais dominando aí um homem. Eles vão levar esse homem para a delegacia de polícia civil. E o delegado, que é a autoridade máxima da polícia civil, o delegado fará o inquérito. Certinho? Então veja, agora veja aí, vamos colocar esse fato aí aqui na lenda de Jesus. Então você vê 2 policiais militares prenderam aí um homem que havia roubado um carro. Vamos supor aí que apareça um andarilho, um homem que vive pelas ruas aí, e o andarilho chega para esses 2 policiais militares e diz assim: ei, seus policiais militares que estão aí prendendo um homem que roubou um carro, vocês aí, aquele que entre aí vocês, aquele que entre vocês não estiver sem pecado, que seja o primeiro a levar esse homem preso à delegacia. Se os policiais ouvissem isso, eles iriam rir muito desse andarilho. Porque o andarilho não é uma autoridade qualquer. E mais, é um absurdo você soltar um preso, uma pessoa que acabou de cometer um crime, você soltar porque você também é pecador. Isso é uma loucura. É uma ingenuidade gritante.
você soltar uma pessoa, um policial militar, que é o caso aí, soltar esse ladrão aí que roubou um carro, soltar esse ladrão porque o policial também é um pecador. Aí o policial militar diz, eu sou um pecador. Esse homem que roubou o carro também é um pecador. Então eu não posso levá-lo ao julgamento. Não posso, porque eu sou um pecador também. Viu o absurdo? É para você rir muito com o que está aí na lenda sobre o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Os escribas e fariseus ouviram isso de Jesus e, como eles eram pecadores, soltaram a mulher. Então acabou-se a punição no mundo. Você entendeu? A maluquice que está aqui na lenda, quando Jesus diz que aquele que dentre vós, ou entre vós, o correto, aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E aí eles soltaram a mulher. Eles nunca soltariam essa mulher. Primeiro, já disse, porque Jesus não era uma autoridade qualquer. E os escribas e fariseus deviam obediência à lei judaica. Eles estavam levando uma mulher para julgamento, para o tribunal. Uma mulher pega em flagrante adultério. Então eles jamais iriam soltar a mulher depois da fala de Jesus. Porque Jesus não era autoridade alguma. Entendeu? Não era autoridade alguma. Então os escribas e fariseus deviam, sim, obediência à lei judaica, que determinava que pessoas pegas em adultério seriam condenadas à morte por apedrejamento, passando pelo tribunal, pelo julgamento, que já havia na época. Então eles não soltariam jamais a mulher depois da fala de Jesus. Entendeu? Jamais, porque eles eram inimigos de Jesus. E eles não dariam atenção ao que Jesus disse, ao que Jesus dizia. Eles não davam atenção a isso, porque eles deviam obediência às leis judaicas. Entendeu? Não soltariam a mulher. E, em segundo plano, você vê facilmente, em segundo plano, é um absurdo você soltar uma pessoa, um policial militar, soltar uma pessoa pega em crime, em flagrante crime, soltar porque o policial se diz também pecador. Então, se o policial militar, por exemplo, se diz um pecador, ele não pode prender mais ninguém. Ele não pode mais prender alguém, melhor dizendo. Por quê? Porque ele é um pecador. Então ele não pode acusar outro pecador. É isso aí que está na lenda. Essa ingenuidade gritante aí, entendeu? E nas igrejas os fiéis ficam felizes com isso aí, porque eles vivem uma confusão alucinatória radiante, como dizia Freud. Esse é o problema do homem religioso. Ele se desconecta com a realidade. Ele perde a capacidade de raciocínio. Então, nessa lenda aí, escribas e fariseus jamais soltariam a mulher depois de ouvirem aquilo de Jesus. Que eles deveriam soltar a mulher, porque também eles eram pecadores. Você entendeu? Jamais isso aconteceria no mundo real, porque eles deviam obediência à lei judaica. Jamais eles teriam soltado aquela mulher. E o absurdo é você aí entender que com isso aí, Jesus revogou aí o adultério, acabou com a figura do crime do adultério, que é um absurdo. E o próprio Jô Soares foi levado ao erro aí, já mostrei isso. No livro de Jô Soares, na página 88, que aqui está na página 88, veja aí, vamos ver novamente. O Jô Soares, ele foi também levado ao erro. Já mostrei isso aqui. Então veja aí, logo no início, como o Jô Soares foi levado ao erro aí por essa lenda do encontro de Jesus com a mulher adúltera. O Jô escreve assim, em João, no Evangelho de João, capítulo 8, em João, numa das passagens mais bonitas dos Evangelhos, não é bonita, é uma das passagens aqui
mais famosas dos evangelhos. Bonita não, mais famosa dos evangelhos, que é esse caso aí da mulher adúltera, que na verdade é mais uma ingenuidade que está nos evangelhos, como estou mostrando agora em 7 vídeos. Então o Jô diz assim, em João, numa das passagens mais bonitas dos evangelhos, Jesus acolhe a mulher adúltera, que seria apedrejada, declarando, quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E quando todos se retiram, diz a ela, nem eu te condeno, vai, e não tornes a pecar. E continua aí o Jô. Ou seja, ele quem? Jesus, diz aqui o Jô Soares. Ou seja, ele, Jesus, não fez o que o mundo fez e faz. Veja aí o erro do Jô Soares. Já falei sobre isso. Continua o Jô. Incrível que isso aconteça até hoje em alguns países. Veja aí, com as adúlteras, em quase todas as épocas e em quase todas as sociedades. Aí ele continua, basta pensar nos grandes romances do século XIX, nos quais a condenação delas, das mulheres adúlteras, é recorrente. O que me chama a atenção nessa passagem é o fato de Jesus não ter aplicado nenhuma pena à mulher, nenhuma penitência, nenhum anátema. Então veja aí, o Jô Soares, como você vê, ele foi levado aqui ao erro. Ele aqui disse que Jesus perdoou a adúltera, que Jesus perdoou aqui o adultério, acabou-se a figura do adultério. Ele aí, o Jô Soares, foi levado ao erro. Ele dizendo aí que é incrível que isso aconteça ainda em alguns países hoje, diz aí o Jô. Ou seja, é incrível que em alguns países ainda os adúlteros sejam condenados. O Jô Soares diz assim, entendeu? É incrível que ainda isso ocorra em alguns países hoje. E Jesus aqui acabou com isso? Não. Aí é o erro de Jô Soares. Jesus não. Jesus piorou a figura do adultério. Ele não revogou o adultério. Ele piorou a figura do adultério. Ao contrário. Então você vê que o Jô Soares foi levado ao erro, dizendo aí que Jesus deu uma lição de moral. Aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra na mulher. Isso aí é uma aberração. É o que eu digo aqui. É uma aberração isso aí. Você libertar um condenado, libertar um criminoso, porque você também é um pecador. Isso é uma loucura sem fim. É mais uma ingenuidade e um erro aí presente na época. Repito, escribas e fariseus, se isso aí fosse um fato, realmente um fato, fosse um evento real, escribas e fariseus jamais teriam libertado a mulher depois da fala de Jesus. E o segundo ponto, nessa fala aí, está dizendo que Jesus revogou o adultério. É por isso que o Jô Soares caiu no erro, dizendo que Jesus aí revogou o adultério e que isso, a condenação às mulheres adúlteras, ainda continua hoje em alguns países, diz o Jô. Ele foi levado ao erro, porque não houve revogação alguma de adultério aí. Já mostrei isso em outras passagens. Jesus, ao contrário, piorou ainda a figura do adultério. Então aí é o sétimo vídeo, o sétimo vídeo com o quinto ponto. É o que eu sempre digo, quando eu trato aqui de Jesus, eu estou tratando do Jesus que está presente nas narrativas lendárias do Novo Testamento. Não estou aqui tratando do Jesus histórico. Esse aí é um quase nada. Então existem não só um Jesus, mas vários nos relatos lendários do Novo Testamento. Ali são várias personalidades de Jesus, porque são pessoas que acreditavam em Jesus e são realmente pontos de vista dessas pessoas. É por isso que há inúmeras contradições, porque são pontos de vista diferentes sobre uma mesma pessoa, Jesus. Entendeu? Então aqui o sétimo ponto
com o 7º vídeo, com o 5º ponto. E vou parar por aqui sobre essa lenda de Jesus e a mulher adúltera, porque aqui já é o bastante, mostrando aí os erros e as ingenuidades que estão ali. Certinho, gente? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.